E aí, se porventura houver alguma falta de. E aí, se porventura houver alguma falta de compreensão e aceitação do assunto, aí falar, mas por que nesses dias manifestou essas coisas que fala tanta besteira, tanta asneira e tal, coisas tão grandes e aí certamente haverá um pensamento de porcentagem que fala, olha, não esqueceis que se estes falam desta forma, diferentemente quando Jesus Cristo veio e falou daquela forma, unicamente manifestado pelo Senhor Deus, pelo Pai, é porque verdadeiramente estes são tentados e foram tentados pelo mal, pelo diabo, e ainda foram chamados para cumprir e obedecer a palavra de Deus, se esforçar. E aí eu vi essas dimensões, esses vários lados de entendimento, e tendo ali o ser que se humilhar ali para encontrar a pureza, a clareza do verdadeiro caminho que verdadeiramente é conveniente segundo o pensamento ali do Deus, dos desígnios do Senhor Deus maravilhoso e do Senhor Espírito Santo. Esta é o resultado, o resumo do que significara a maneira de falar, de tocar em determinados assuntos tão terrivelmente selados e, de uma certa forma, bloqueados para alguns tocar, não sendo permitido. Pode escrever livro, fazer filme, mas fala, papai. E aí, se a lenda do Mad, que fala Mad, não seria dada a noção de tocar no assunto se não já tivessem um escape, na verdade, tivessem tido passagem para as dimensões celestiais. Certamente ainda haveria em mistério em tocar no assunto. E lá estava a tentação de Jesus Cristo no deserto, 40 dias e 40 noites, estando ali o tentador que o próprio Senhor Jesus fora levado pelo Espírito para ser tentado, e ele ali como se fosse a metade da lua lá do não vou especificar se é lado direito ou lado esquerdo, não, porque aí pode ter alguma má interpretação, e não esse é o objetivo do Senhor Deus. E ali, como se fosse a rainha do reino de Sabá, e muito antes já tinha a Arca de Noé com um dilúvio, e tendo ali o Ismael muito antes de tudo isso, e ele sempre aquela porcentagem de semelhança, na verdade. E fora designado um limite ou algo sagrado, uma coisa que não deveria ser, fora imposto, na verdade, imposto uma predefinição, algo, uma espécie de um pacto que tinha que ser guardado de alguma forma, tinha que ser um condicionamento, na verdade. E ali estava o pai daquela nação, e ele tendo aquela
semelhança lá dos antigos ismaelitas e os levitas, e cuja semelhança não especificarei. E eles não podiam ter uma certa mistura, tanto que o próprio Senhor Deus ele falou que as antigas tribos do antigo Israel, da primeira linhagem lá, de quando Moisés foi usado pelo Senhor e tirou o povo de Deus da servidão de Faraó, que estava cativo durante 400 anos, e o Senhor manifestou a sua vontade que cada tribo se dava em casamento na própria tribo, isso para manter aquela cultura mesmo, uma coisa bem genuína, algo bem original, assim, bem concentrado, que não fosse de alguma forma pervertido os corações e a tradição de cada tribo. Mas depois veio a miscigenação, ou seja, o próprio tempo, a própria evolução, ela condicionou esse... E o próprio Deus mesmo, ele trouxe essa novidade, quando ele fala lá a respeito dos gentios e de quando dos estrangeiros para os receberem bem, que ali está um mistério que ele colocou de uma novidade, às vezes de um algo novo, um algo que vai impedir que algo que está pré-programado para se acabar, alguma geração que seja selada ali presa, justamente a caridade a esses tais estrangeiros, imigrantes e gentios, é dada essa possibilidade, como se fosse uma isenção. Na verdade, o Senhor acaba revogando a sentença. O Senhor acaba revogando a sentença. Quer dizer, ó, estava programado e tal, passei assim, mas devido terem usado de misericórdia, compaixão com os vossos irmãos, o estrangeiro, os imigrantes, os gentios de terras distantes que já veio necessitado. Então, verdadeiramente, aí o Senhor faz uma coisa maravilhosa, que é uma isenção uma nova aliança, um renovo. E aí estava lá aquela visão e eles não podiam adentrarem naquelas outras irmãs, e verdadeiramente o pai da nação guardava esse segredo, essa limitação. E ali aquela coisa lá da pérola negra, aquela terrivelmente maravilhosa, essa paralaxe da pérola negra. E aí aconteceu que depois os príncipes suscetíveis, os sucessores, na verdade, foram tendo alguma comunicação com as hostes celestiais e as dimensões celestiais dos planos evoluídos, e tiveram essa confirmação que na verdade eles estavam presos ali num paradoxo de que um déjà vu que ficava só se repetindo e repetindo simultaneamente, assim, geração por geração, e eles sem entender que estavam presos naquele domo. Aquela coisa lá do olho e tal. Aí, o que eles fizeram? Alguns se rebelaram, na verdade. Teve o apoio das divindades que colocou um ponto final. Querem dizer assim, ó, realmente, verdadeiramente é mesmo, mas só que houve essa inconformação, esse inconformismo, uma revolta benigna, uma coisa assim, que nem nos dias de Gideão, que Gideão tinha aquela revolta, e também aquela passagem bíblica lá do Sama também, que ele se revoltou. Então o Senhor, ele também usa dessa forma essa revolta, não por rebelião, mas sim quebrando o jugo de algo que está
muito viciado, uma coisa que está muito ali sísmica, uma sistêmica, uma coisa muito que muitas das vezes abusou, na verdade, já transpassou, transbordou, entendeu? Extrapolou alguma coisa assim escrota que já perdeu e ainda defendendo aquele sentido de aquela, na verdade, aquele argumento fictício de justiça, de decência, essa coisa de ética, porém, por outro lado, totalmente uma coisa injusta e uma coisa bárbara e também meio que uma tirania na verdade, uma ditadura, como se fosse uma ditadura. Então aconteceu isso e só trouxe essa porcentagem de noção porque sou testemunha e vi que realmente houve essa passagem, esse livramento para as dimensões celestiais, a dimensão aquele brilho do ouro mesmo, aquele fogo, aquela coisa mesmo mais ardente do que o sol ali, a coisa celestial, angelical, uma coisa maravilhosa. Então, só... E realmente, a profecia diz que haverá o Mad, esse Mad aí que é o anticristo, o Cristo da nova era e tal e coisa e tal, mas só que a encher a lua, porque realmente é um processo que já vem com inclinação, que realmente o que pegou essa metade aí realmente é dele e Deus deu para ele, e o próprio Deus ali, ele se transmuta ali com as suas graduações ali e porcentagem, uma coisa terrivelmente maravilhosa, uma coisa não tem como explicar assim, descrever na verdade, também não acho oportuno, não libero esses detalhes para haver um entendimento assim, algo que possa adiantar alguma coisa, jamais, apenas para trazer que realmente tudo é projeto e desígnio de Deus, do Senhor. E aí, realmente que quando teve aquela outra visão do lado direito, e ali estava uma coisa totalmente intransponível, uma coisa que não tinha como passar de jeito nenhum, que falar a quarta dimensão ou dimensão dos mortos e tal coisa, mas realmente se não tiver uma autorização dos maiorais daquela dimensão, nada passa, nada vem, nada vai. Realmente fica selado ali, preso, uma coisa terrivelmente maravilhosa. E já do lado esquerdo houve essa possibilidade, essa passagem dessa experiência. Porém, lá estava. O lado direito, uma coisa bem nativa mesmo assim, o lado direito e o lado esquerdo, aqui na maneira, nas dimensões materiais aqui, do raciocínio lógico, totalmente conflitando, uma coisa inconciliável, uma coisa terrivelmente predeterminada já de resultados de mundos antigos e civilizações antigas que já houve antes das gerações. E houve essa oportunidade de concílio, porque o lado esquerdo, como se fosse o lado espiritual, como se fosse, não, me veio essa definição do lado espiritual, o mais forte, só que porém, algo que é dependido do lado direito, algo que precisa se cumprir, só que porém, o lado esquerdo sempre tem maior autoridade, ou seja, mesmo ele respeitando ali a lógica ali do sentido do universo, das leis e tal, tem esse limite. Porém, se o lado direito porventura de alguma maneira quiser sucumbir ou tentar
dominar, ou que seja corromper alguma coisa que seja além do permitido. Então, o lado esquerdo espiritual, ele tem esse poder de interceder na hora. Da mesma coisa que aconteceu lá no reinado de Nabucodonosor, quando o Senhor tinha preparado os utensílios sagrados ali da casa do Senhor ali, e santificado ali. E aí, o filho de Nabucodonosor pegou com seus grandes, seus príncipes lá e a sua corte, e começou a profanar, na verdade, sendo que ali estava o quê? Uma dimensão, como se fosse uma dimensão ali celestial, como se fosse ali o arcanjo Miguel ali com as suas legiões. E aí, quando viu aquela mistura toda, eles colocando coisa ali e tudo, e blasfemando ali, aí o que aconteceu? Falou, ué, o que está acontecendo? Isso não pode acontecer. Há um limite. Aí, o que aconteceu? Veio a sentença. Mene, mene, tekel, persim. Mina, mina, ciclo, ferres. Pesado foi o teu reino e achado em falta. E passou de ti o reinado. Olha só que coisa terrivelmente. Apenas a mão apareceu lá no palácio e fez. Aí, eu estava tendo essa confirmação de que verdadeiramente maravilhoso. Então, aconteceu que isso o arcanjo Miguel. E já quando se fala o anjo de um verbo de mistério, aí me veio algo também terrivelmente esses dois não sempre, e houve esse histórico de conflitos, mas uma coisa tão terrível que é uma coisa meio que conflito, alguma coisa sempre em conflito, como diz aquelas outras teses dos grandes pensadores evoluídos espiritualmente, o conflito cósmico, o próprio universo conflitando ali de alguma forma ali, mas graças a Deus eu percebi e sou testemunho de que houve esse concílio, essa restauração, porque quando fala o Senhor nosso Deus é o Deus de aliança, o Deus de renovo, o Deus que traz renovo. A própria palavra no livro de Jó fala, ainda que a árvore for cortada, o seu tronco envelhecer na terra, no pó da terra, ali, como se estivesse seco ali, sem vida alguma. A palavra diz que aos cheiros das águas brotará ramos e dará renovos, e coisa maravilhosa mesmo do Espírito. Então o Senhor, ele terrivelmente, quando uma coisa transparece ali, ser realmente 100% ali, e fica perdurando ali de gerações e gerações, coisa terrível. Até mesmo os estudiosos, eles falam, olha, verdadeiramente, olha aí, ó, é isso mesmo, não sei quantos mil anos aí, ó, a mesma coisa, mas ali também o Senhor coloca algo para, não sei se confundir, mas é realmente selado ali um mistério de Deus, e realmente, se ele não der a permissão, não tem como haver fica encerrado ali, infelizmente. Só ele tem acesso à coisa. Aí tava vendo também aí ficou aquele coisa assim, parecendo um aspiral assim que tem lá do ouriço, lá do caracol, do caramujo, aquela cor que fica rodando assim, como se fosse hipnotizando. Mas uma coisa, coincidentemente, quando a gente analisa alguns dedos das pessoas em termos de digitais, quando olha, tá lá algumas semelhantes àquela coisinha que fica rodando assim, ó. E então verdadeiramente
veio a confirmação de quando o Senhor profetizou contra, levantou os profetas, o profeta para profetizar contra as grandes cidades, os grandes reinos antigos que havia excedido ali o tratamento do povo ali. Ele falava: verdadeiramente sereis morada de ouriços, olha só, ouriços, de moluscos, daqueles coisinhas que eu falei, os caramujos, aquelas lesminhas, aquelas coisas, os caracol e tudo. E será morada de chacais e de lobo, quer dizer, tudo abandonado, terra assolada, infelizmente. E tudo isso já foi provado. Porque quando fala assim, mas até hoje existem cidades que tem o mesmo nome, mas só que o processo que aconteceu ali de invasão de outras tribos e povo já não é a mesma, o mesmo povo não era, é passado. Realmente, pode até ficar ali, a Síria, tem o Líbano, não sei o que e tal, são coisas milenares, Bagdá, vamos supor, no Iraque, antiga Babilônia, só que, porém, os personagens mesmo que ali haviam, já não é mais, e ficou aquele mistério lá da terra da Palestina, porque fala Palestina e tal, mas o que aconteceu, que o Senhor me mostrou, foi que realmente os que foram deixados para trás ali, ou confiaram demais, ou não tiveram opção, na verdade eles foram enganados, porque quando fala o Deus do Antigo Testamento, realmente ele é um Deus de ritual, um Deus que requer sacrifício, um Deus que ele é maravilhoso em termos de que ele já deu logo a volta logo, já pegou logo, levantou Israel saiu mesmo coisando aí, até hoje lá, tá lá, ó, a terra dos Jebuseus, a terra dos Heteus, a terra de Cananeu, a terra de... Moça, tanto verbo, tanta coisa de povo que já existiu e realmente o Senhor se precipitou em termos de que o povo de Deus que Deus escolheu e colocou a sua marca ali, como se fora desde o princípio lá, todos os principados lá e potestade que foi dada a oportunidade de serem deuses, e eles fizeram as suas apostas, tanto é que quando fala lá a respeito de que nunca havia se levantado, não se tinha histórico deste nome do verbo do oponente, e aí quando acontece a morte daquele último gigante lá de Gate, e aí a palavra lá diz, e levantou-se, aí fala o verbo, contra os filhos de Israel, ou seja, como se tivesse ali uma espécie de um pacto, algo que tinha que ser respeitado, só que o Senhor Deus ele é tão poderoso que ele mostra adiante a visão espiritual, querendo dizer, ó, tá pensando que é assim, então olha aqui, ó. Aí ele faz o seu rebuliço santo e realmente confunde todo o entendimento quando ele quer. E aí aconteceu tudo essas coisas e o Senhor preservou, e até esses outros também veio aquela confirmação lá daquela coisa, tudo realmente desconexo, porque aconteceu em um tempo com um determinado povo, aí vinha lá as divindades da água lá, os elementares lá, os anjos que com as suas hierarquias angelicais, cada um tinha a sua herança ali, a sua na verdade, a sua operação, cada anjo ali, cada a hierarquia angelical, uns do fogo, outros ali da água, outros já, todos eles ali. Então, houve esse conflito mesmo, de que, infelizmente, o Senhor restaurou, mas só que quando se olha em algumas nações, povos, tribos e línguas, se vê o quê? Uma coisa ali, ó, parado, uma coisa que o tempo sempre vai consumir e sempre vai se renovando ali, e sempre o mistério do nada lá, do silêncio, do silence, da questão ali, ó. Mas o próprio Cristo falou, maravilhoso é, ó Pai, que nos tempos anteriores, gerações anteriores, estava oculto, bloqueado, e agora o Senhor trouxe à tona, revelou, Pai, deu passagem,
livramento, meu Deus. Então, tudo é maravilhoso mesmo. Aí, eu não especifico a visão, porém, tenho esse zelo que o Senhor trouxe, essa preocupação de trazer a palavra, tudo com o contexto de que da palavra da Bíblia de Deus. Não é algo, não é uma experiência minha mesmo, não pertence a mim. É algo que já veio desde o princípio, todos os povos, nação, tribo e língua, e todos benditos do Senhor, tudo ali do Senhor ali, tudo pertence ao Senhor Deus. E apenas o que? Um testemunho de que os favores do Senhor me alcançou. Sou testemunha de que Deus usou de misericórdia e compaixão, porque em outras visões que veio-se toda aquela coisa e toda aquela, na verdade, seguindo, como se fossem seguidores, multidões, coisas terríveis que ficou parado. Então o Senhor trouxe essa boa nova de que incorruptível, uma coisa, uma mente que não se corrompe, que não aceita verdadeiramente, porque senão haveria a confirmação de que verdadeiramente. Então houve essa possibilidade. O Espírito Santo permitiu que eu fosse tentado pelo inimigo, pelo oponente, já tendo que a palavra de Deus. E o maravilhoso de tudo isso é que eu sou apenas um instrumento e tenho tido essa... e falei com o Senhor, ó Senhor, porque, ó Pai, sempre assim, na visão antigamente era sempre ele me dando uma sentença, uma coisa ali, mas isso... poder e autoridade em termos de unção, mas era uma coisa que eu ia ter que fazer alguma coisa. E aí eu sempre falava, por quê? Para querer dizer, oh meu Deus, o Senhor já não me conhece desde o princípio, Senhor, que dúvida tem o Senhor ainda tem, que o Senhor ainda está me tacando essas coisas aí, meu Deus, mas o Senhor é maravilhoso, tem transformado toda maldição em bênção. Aí foi dada essa coisa de superação. Aí, se já coisou, mas não é eu, é Jesus Cristo em mim, o Espírito Santo em mim, jamais eu vou assumir de jeito nenhum, porque eu sou carne, sou osso, sou mortal. E aí eu vi lá aquele mistério da conjunção lá, que fala dos nervos ali, e aí começou o que? O Espírito Santo ali, quem faz a ligação das junções ali do coisa, e toda aquela maravilha e fluindo ali, porque a matéria, na verdade, quando fala assim, o osso, o metal e tal, tá ali, é uma coisa que tá parada, mas tudo foi minuciosamente ali formado, uma arquitetura celestial do divino ali, do Altíssimo ali, do Eterno. Mas aí ficou essa divisão, essa coisa, a matéria e o que faz o sincronismo ali, o que dá acesso, o Espírito Santo, aquele que transmite, que faz a transmissão, uma coisa terrivelmente maravilhosa e até delicada de falar, porque mexe com muitos fatos do passado em termos de tribo, nação e língua, e outros falam assim, guardai-vos certa geração de fazer misericórdia e compaixão, porque o mundo que acabou lá foram requeridos isso, tal coisa, ou seja, os que tinham ali ouro e prata, que realmente o Filho de Deus lá, aquele que se rebelou, ele sempre quis o melhor mesmo. A palavra fala lá, arrecadasses na multiplicação do teu comércio ouro e prata, ou seja, ele já manifesta logo a excelência, não quer saber de, mas só que ficou o quê? Aí esqueceu de quê? Do ferro,
do bronze, dos outros metais que não são tão nobres, porém existem na cadeia periódica e faz parte da existência. Aí voltou tudo de novo lá, até mesmo o ouro que era ali abrasado ali com aquela coisa do sol, aquela coisa mesmo do brilho, se tornou o quê? Ofuscou, na verdade, escureceu, algo que perdeu o seu brilho, ficou bloqueado. Uma coisa que, como se fala assim, você pode colocar a lâmpada, a lamparina debaixo da mesa, como é que vai iluminar e tal, aí outro pode e tal, e sempre nesse sentido, querendo dizer assim, é uma coisa ali, um tesouro, uma coisa, mas está ali, perdida, não está no conhecimento, não é notável, uma coisa, aí que adianta? Como se fosse ali uma pedra preciosa, uma coisa que está lá enterrada debaixo da terra, não sei quantos quilômetros lá. E aí? Tudo isso o Senhor tem trazido uma múltipla linha de raciocínio maravilhosa. E para que nenhuma geração pereça por falta de conhecimento, por falta de coisa, quer dizer, olha, para aí, meu irmão, não vamos, calma aí, vamos ter cuidado aí, vamos observar direito, olha como o Senhor realmente, olha aí como é que foi no passado aí, ó, porque verdadeiramente, mundos que foram acabados mesmo, por ter faltado alguma coisa. E eles ignoraram. Só que hoje em dia, graças a Deus, já tem essa possibilidade de prevenção, de falar, opa, olha aí, ó, que maravilha, tá vendo? Temos tudo aqui, tem de tudo aqui. A terra verdadeiramente mana leite e mel. Temos tudo aqui, ó. Toda nação, tribo e língua, não há, sem acepção de pessoas, assim como o Senhor nos ensinou. Temos aqui, ó, desde o mais bizarro até o... Temos tudo, graças a Deus, estamos nos esforçando. E Deus é testemunha que estamos nos esforçando a cuidar e zelar na medida do possível. Se porventura houver alguma falta de compreensão e aceitação do assunto, aí falar, mas por que nesses dias manifestou essas coisas que fala tanta besteira, tanta asneira e tal, coisas tão grandes, e aí certamente haverá um pensamento de porcentagem que fala, olha, não esqueceis que se estes falam desta forma, diferentemente quando Jesus Cristo veio e falou daquela forma, unicamente manifestado pelo Senhor Deus, pelo Pai, é porque verdadeiramente estes são tentados e foram tentados pelo mal, pelo diabo, e ainda foram chamados para cumprir e obedecer a palavra de Deus, se esforçar. E aí eu vi essas dimensões, esses vários lados de entendimento, e tendo ali o ser que se humilhar ali para encontrar a pureza, a clareza do verdadeiro caminho que verdadeiramente é conveniente segundo o pensamento ali do Deus, dos desígnios do Senhor Deus maravilhoso e do Senhor Espírito Santo. Esta é o resultado, o resumo do que significara a maneira de falar, de tocar em determinados assuntos tão terrivelmente selados e, de uma certa forma, bloqueados para alguns tocar, não sendo permitido. Pode escrever livro, fazer filme, mas fala, papai. Eu quero